E sejam muito bem-vindos ao Gold Mind Podcast, onde a jornada do empreendedorismo se entrelaça com o poder do desenvolvimento pessoal. Hoje eu estou aqui com as meninas idealizadoras do podcast, a Priscila Cristi, CEO da FTP Contábil. Gente, a Pri é especialista, ela está trabalhando fortemente na redução de impostos e desenvolvimento de gestão de negócios para empreendedores e empresários, tá? Através do seu serviço de consultoria e assessoria contábil. Olá, pessoal, tudo bem? É um prazer começar a idealizar esse podcast, que eu sei que vai alcançar muitas pessoas e com toda a nossa experiência profissional e de vida vai agregar muito vocês. Eu sou a Priscila Cristi, tenho 36 anos, sou CEO da FTP Contábil e vamos lá. E também a Brasiela, especialista em alta performance em vendas. Uhul! Gente, é um prazer estar com vocês aqui. E é um sonho realizado esse, né? De mulheres empreendedoras, cada uma aí com os seus desafios e as suas dificuldades. Nós aqui nos conectamos há um bom tempo, temos andado juntas aí e fico muito feliz e me sinto honrada, é um privilégio estar com vocês aqui, poder caminhar junto com vocês e poder compartilhar as nossas experiências, as nossas trocas. E com certeza isso aqui é só o começo de grandes coisas que estão por vir. Legal, nós começamos esse podcast, na verdade, para compartilhar um pouquinho do caminho das pedras do mundo do empreendedorismo, para que a gente possa compartilhar toda a nossa jornada, nossos acertos, nossos erros. Esse é o nosso primeiro episódio. Nos próximos teremos novos convidados que também falarão um pouquinho de tudo que aconteceu durante o processo de empreender deles e que com certeza vai acelerar o seu resultado. Legal. Esse podcast ele é patrocinado pelo Vestindo Bebê, pela FTP Contábil e pela Cristal Bela. E para quem também quer saber de como se desenvolver na área de empreendedorismo e também do desenvolvimento pessoal, nós temos nosso grupo de Mastermind, que nós vamos deixar o link abaixo, que foi onde nós conhecemos e onde nasceu esse e vários outros projetos, né, meninas? Legal. Verdade. E agora eu quero saber da Pri, a nossa especialista contábil e financeira, para as pessoas que estão começando a empreender agora, que eu tenho certeza que tem muita gente que sonha em empreender ou agora em 2024 quer começar um novo negócio. Pri, você acha que a pessoa que está começando agora, ela deve abrir um MEI ou já deve partir para uma empresa limitada, um outro tipo societário? Perfeito. Essa é uma dúvida que surge muito e o pessoal sempre me pergunta. Primeiro, que o MEI não são todas as atividades que são permitidas. Então, precisa observar primeiro essa questão, se é permitida a atividade e se o faturamento vai ficar dentro do limite, né? Que o limite atual é 81 mil. E após isso, aí sim verificar se é o ideal o MEI ou uma empresa limitada, um simples nacional no caso. O que eu sempre aconselho é que o MEI, ele é a porta de entrada. Então, tem muita gente que quer pagar aquela taxinha mensal e não quer sair do MEI. E eu falo, não, o MEI você é uma porta de entrada, aprenda, evolua e dê o próximo passo. E tem gente que quer ficar ali naquela taxa, não quer sair, ponto final. E o ideal é buscar o desenvolvimento e colocar prazo. Tem que ter um prazo para sair do MEI. Então, se o seu faturamento é abaixo, se sua atividade é permitida, ótimo você abrir um MEI e se beneficiar dessa redução de impostos através da taxa mensal. Mas busque o desenvolvimento, busque aprender e tenha prazo para sair do MEI. Essa seria a minha posição.
Legal. No caso, é 81 mil anual, né? Isso. Dividido nos 12 meses. Isso, mensal seria 6.750. Outro fator importante também é que as pessoas, elas abrem o MEI no meio do ano e entendem que pode faturar até 81 mil em dezembro. E no caso, é proporcional aos meses da abertura. Então, o faturamento mensal é 6.750, multiplicado por 6, você vai ter ali o limite que você pode faturar naquele ano, e não os 81 mil, como muitos acham. Ah, bem interessante. Legal. Quando eu comecei, é que já faz muitos anos, né? Eu tinha 23 anos e eu abri um MEI porque eu realmente não fazia ideia, assim, não tinha ideia se ia dar certo. E não começou como um negócio, né, robusto, porque eu comecei praticamente sem capital. Então, foi uma tentativa. E, na época, precisava de CNPJ para ter fornecedor, enfim, abrir conta no banco. Hoje está um pouco mais flexível, né, alguns fornecedores. Então, para mim, acho que foi uma etapa importante. E eu lembro que no meu primeiro mês, eu acho que eu faturei 6 mil e pouco. Só que naquela época era menor, né, o valor que podia. Sim. Se eu não me engano, era 40 ou era 60 mil. Isso. Anual. Mudou em 2018 para 81. Então, mas assim, para mim foi bom um teste, porque... E outra, também nem tinha dinheiro para pagar contador para abrir empresa. Não, mas é justamente isso que eu falei. Não se conforme naquilo, né? Não tenha a mentalidade de querer ser para sempre um MEI para se beneficiar de uma taxa. E o que eu percebo de alguns clientes é que eles não buscam desenvolvimento, aprender sobre gestão e evoluir. Uhum. Eles ficam presos naquela mentalidade de ser MEI para sempre. E não é o que eu aconselho. Você já abriu empresa direto, Bra? Não, eu abri MEI e depois de 3 meses eu consegui mudar para o Simples Nacional por conta do faturamento. Já estourou logo de cara. 3 meses, 90 dias já tinha estourado. E aproveitando, Pri, para quem é que está começando aí e não tem dinheiro para investir, tem poucos recursos, o que você recomenda aí para a galera que está começando a empreender? Olha, quando eu comecei a empreender, né, que foi em 2019, eu tinha um notebook que eu comprei usado. E eu não posso nem dizer que eu tinha um notebook e um sonho, porque eu não tinha um sonho. Eu buscava sobreviver, né? Eu buscava que minha família tivesse ali o mínimo de condições possíveis para que eu pudesse trabalhar. Então, assim, para quem é da área de serviços, você não precisa ter muito investimento, né? Isso é um ponto positivo. Sim. Né? Claro que depende ali do seu capital intelectual, do seu esforço de ir atrás, de divulgar o seu trabalho, mas você não precisa ter um capital, um investimento inicial, tá? Então, eu comecei só com o notebook e, através do bom serviço, foi onde eu comecei a receber as indicações. Só que se você tem um sonho de algo que precisa de investimento, precisa de estoque, o que é importante ter de mentalidade é não depender do lucro. O que eu percebo e o que eu vejo que muitas empresas quebram é porque elas querem abrir e depender do lucro. Eu conheço, assim, pessoas que querem começar no ramo alimentício. E, até você acertar nesse ramo, até você ver questão de desperdício, qualidade, leva-se um tempo. E a pessoa, por fazer uma comida boa em casa, acha que vai abrir um negócio e já vai viver do lucro. E não pode. Você precisa ter um investimento inicial, ou se você não tiver, não depender disso de forma inicial. Então, para o ramo de comércio, indústria, é muito importante ter isso em mente, que você vai levar pelo menos 6 meses para começar a ter algum retorno disso. E se tiver antes, o meu conselho é para reinvestir e não depender desse dinheiro para viver. Então, assim, dá para começar com pouco, basta se programar, se organizar e ter um bom planejamento.
Legal. Eu quando eu comecei, eu tinha isso de bom, que eu não precisava do dinheiro para sustentar minha família, sustentar a casa e tal. Então, apesar de ser sem investimento, eu conseguia pegar todo o dinheiro e reinvestir. Isso é crucial, porque tem muita gente que tem essa utopia, que às vezes funciona. Sim. Eu conheço pessoas que realmente conseguiram esse resultado, mas é um resultado um pouco fora da curva. Sim. E assim, e mesmo você que não precisava desse dinheiro, também é importante ter os pés no chão e saber que você precisa ter um investimento nisso para alguma emergência, alguma situação, e não, legal, já consegui ter resultado aqui nos 3 primeiros meses, ótimo. Já posso pegar tudo como meu prolabore, como uma distribuição de lucro. Legal. Top. Ô, Jéssica, agora, assim, a Jéssica, ela é muito conhecida como a garota da inteligência, né, fora da curva. Ela é a top dos cursos aí de investimento em autoconhecimento. E, assim, inspira muito a gente, né, e ela sempre traz aqui para o nosso grupo, Mastermind, essas experiências das vivências que ela já teve, né. E assim, para quem está começando, Jéssica, e é uma pessoa que, a gente falando aqui de empreendedores, né, quem está começando seu negócio, uma pessoa que não tem muita competência profissional ou até mesmo intelectual, o que você recomenda aí? Qual que é a virada de chave para essa pessoa? Eu acho que o principal impulsionador do ser humano é o resultado. Acho que nada supera um resultado. Então, eu gosto muito de micro-resultados. A partir do momento que você se propõe a fazer alguma coisa e você faz e tem sucesso, isso vai aumentando o seu poder pessoal e vai aumentando a sua credibilidade com você mesmo e com as outras pessoas. Eu estava até conversando com uma colega nossa do Mastermind sobre isso, que ela estava falando comigo, porque ninguém me apoia, meu marido não me apoia e tal. E eu falei, cara, só vão apoiar você a partir do momento que você tiver resultado. Não tem jeito. Até na minha empresa, vocês acham que quando eu abri, eu larguei o direito, as pessoas falaram, nossa, que legal, vai ser empreendedora, vai ser o máximo, vai dar certo. Não, todo mundo me chamou de louca. A minha família... Nossa, eu tive uma tia que falou para mim, nossa, você vai largar de ser advogada para ser balconista? Então, o resultado ele fala por si mesmo, tanto para os outros, quanto para a gente mesmo. E uma sequência de resultados faz com que a pessoa ela tenha mais coragem para seguir em frente, para se arriscar mais, e também mais desenvoltura nas coisas que ela faz. E estudar, não tem como, ler... se aperfeiçoar na sua área, se aperfeiçoar e se aprofundar no desenvolvimento pessoal, alargar as caixinhas que a gente tem, né? Caixinha do dinheiro, caixinha realmente da capacidade, de quem eu sou, o que eu posso fazer e trilhando o caminho aí aos poucos. Pegando esse gancho, você acha que o autoconhecimento, ele pode mudar a nossa perspectiva e nos tornar protagonista das nossas próprias vidas? Com certeza. Preciso de cortar agora. Já embananei. Cortou? Eu tô indo bem pra caramba. Sério? Obrigada. Eu tô... Conversa com você. Mas a minha voz, ela sai travada, ela tá sendo travada. Não, tá de Não? boa. Quem Não, me tá conhece- de boa, você tá indo bem. Tá. E você ficou com medo das perguntas, já foi 2 pra você. Ô, Bra, só põe, acho que seu microfone mais tá perto. longe, Deixa eu né? só falar uma coisa também. Como ela tava falando Tá desse bom? negócio de cursos, É que eu falo alto, por isso né? que eu achei melhor Tá. entrar com essa também de Eu acho que tá sendo autoconhecimento. top. Eu preciso de mais água, amiga. Põe mais água. Você lembra a pergunta? Eu lembro. Eu esqueci porque eu me... Deixa eu... Peraí. Você acha que o autoconhecimento pode mudar a nossa perspectiva e nos tornar protagonistas das nossas próprias vidas? Fala dos cursos que você participou. Não, eu ia falar um negócio, aí me embananei com o nome do cara. Aí eu já perdi a linha, mas vamos. Eu direto.
Até o sistema se emocionou com o nosso. Zerou. É legal esse negócio, né? É. Não ligou, não. Ah, tá. O Sun Tzu fala na Arte da Guerra que conhecer a si mesmo é metade da batalha vencida. Então, eu acho que o conhecimento e o desenvolvimento pessoal é primordial para as pessoas terem resultado, e esse foi um caminho que eu trilhei. Realmente, é aquela história da caixinha, não sei se vocês já ouviram, que o quanto dinheiro você pode ganhar, Sim. o tamanho da sua caixa. Porque tem gente que ganha dinheiro e depois perde. Tem gente que ganha na loteria, no Big Brother, passa um pouco, tá pior do que antes. Porque o tamanho da caixa dela é pequeno. Então, o autoconhecimento, ele traz essa questão de alargar as nossas caixas. E isso não só em termos de dinheiro, né? Mas em termos da sua frequência, das pessoas que andam com você e do sucesso. Porque a vida o sucesso não é só o quanto você tem no banco, né? É toda a questão do que engloba a nossa vida, família, casamento, amigos, vida social, relacionamento com Deus ou alguma religião, enfim. E o autoconhecimento, ele traz todas essas esferas para a vida da pessoa. Top. Aproveitando, né, essa questão de autoconhecimento, uma das coisas que eu percebi e que começou a me incomodar foi quando eu me encontrei estagnada. Eu abri, quando eu comecei a montar o meu negócio, montei, e eu percebi que eu estava estagnada. E aonde que eu fui buscar? Autoconhecimento, né? E se eu tivesse buscado esse autoconhecimento, esse desenvolvimento antes, eu teria economizado muito tempo, muito nessa trajetória. E hoje os resultados que eu tenho obtido, que eu tenho alcançado, é devido a essa busca de autoconhecimento. Só que o empreendedorismo, eu sempre falo que ele é uma arte. Por que é uma arte? Porque assim, você busca e você luta contra si mesma. Contra sua mente, né? Contra sair de uma zona de conforto. E dia a dia, se a gente não buscar esse desenvolvimento, a gente fica parada. E na zona de conforto. É verdade. Com certeza. E falar em desenvolvimento, a Brasi, que é a rainha da energia alta. Gente, quando tá todo mundo cansado, pode ligar pra Brasi, que ela tá sempre top, sempre lá em cima, sempre disposta. E sempre acordada, ela nunca tá dormindo. Fala aí, Brasi, qual que é o segredo? Que curso você fez? O que você pode indicar para as pessoas que às vezes tá meio desanimado aí? O que você faz para manter essa energia? Como que a pessoa pode mudar de uma energia baixa, de estar meio down, assim, para uma frequência mais alta? Gente, eu já tive a fase do patinho feio. Eu nem sempre fui essa pessoa, assim, alto astral e energia lá em cima, né? A gente tem aí os nossos desafios, mas agora, então, com o bebê de 3 meses, né, eu sempre gosto de reforçar, e eu acho que, assim, a honra, né, é um princípio que a gente tem que carregar com a gente, e eu faço sempre questão de, todas as segundas, a gente estar lá, eu estar presente. Não é porque eu tenho um filho de 3 meses agora que a gente sabe que requer cuidados, né? Tem que estar mais próximo, tem que amamentar, tem que ter cuidados especiais. Mas, assim, eu faço questão de estar lá porque não é algo que vai ser, que vai ter uma duração muito longa, né? E para mostrar, porque o exemplo, ele arrasta. Então, para mostrar para as pessoas que eu já passei dessa fase da desculpa, né? Então, a gente gosta muito de procrastinar. E eu entendi que, se eu não fizer, eu não vou ter o resultado que eu busco, que eu preciso. E eu já passei daquela fase do CLT, onde eu sentava lá, entrava às 8 da manhã e saía às 18 horas. E focava ali no meu trabalho, entregava o melhor de mim e tal. Mas, assim,
o mais importante é você ter a gratidão, você ter a humildade, né? Carregar sempre com você. E independente da fase que você tá na vida, porque a nossa vida ela é feita de altos e baixos, né? Então vai ter dia que você vai estar subindo a montanha, vai ter dia que você vai estar descendo ali o escorregador e assim vai. Mas o mais importante é isso, é a gente agradecer, né? Tá com as pessoas, honrar as pessoas que estão com você, que te apoiam e que te ajudam também. E eu acho que é isso. E assim, e agradecer muito a Deus, né? Também, porque sem Ele a gente não é nada. Eu acredito que tudo ele tem um propósito na nossa vida. Ele nos conectou aqui com esse propósito. Então, é isso, gente. É parar de procrastinar, ir pra cima e fazer. Não tem outro jeito? Tem outro jeito? Não tem. Tem que fazer. E uma das coisas assim que eu percebo que também para manter essa frequência é muito importante o ambiente, né? As pessoas com quem a gente se conecta. Sim. E eu escutei uma frase essa semana assim de forte impacto para mim. Porque às vezes a gente acha que pode mudar o ambiente. E na verdade você pode ser o mais forte da mesa, mas o ambiente te vence. Então, assim, é procurar estar com pessoas de alta frequência para elevar, né, nos motivar, e eu acho legal isso. Para isso que a gente montou o nosso Mastermind no começo, porque realmente a gente queria andar com pessoas que tivessem esse propósito de crescer. Sim. Porque, na verdade, todo mundo quer crescer. Você perguntava qualquer uma, quero. Todo mundo quer ganhar mais, todo mundo quer que seu negócio seja melhor, seja mais rentável. Mas ninguém quer pagar o preço. Não. É verdade. Então, nasceu o nosso Mastermind nesse sentido. E, para mim, assim, tem sido crucial. Às vezes eu tô segunda mesmo, eu tava, hiper desanimada, tal. Que eu acho que é uma coisa também que eu aprendi com o ano passado, com o desenvolvimento, é também reconhecer as nossas fases, né? Porque eu me cobro muito, eu sou uma pessoa que a minha régua é lá em cima. Mas eu tenho que entender também que a gente é feito de fases. E às vezes você tá numa fase que tá te estressando, né? Tem vários estressores ao mesmo tempo e a gente dá uma aliviada, mas andar assim com vocês, especialmente, e com o resto do pessoal do grupo tem feito toda a diferença. E é aquela injeção de ânimo que a gente tem para a semana, até por isso que eu coloquei como segunda-feira as reuniões, para a gente poder respirar fundo e Dá um gás. continuar a semana inteira no gás, né? Legal. É bom demais. E aproveitando também, Brasi, eu vi que você falou que quando você era funcionária, você dava o seu melhor, né? Quando você era CLT. E uma das coisas que eu ouço muito é que a CLT ainda é a forma mais segura de se guardar dinheiro. O que você acha sobre isso? Bom, eu já tive dos dois lados, né? E eu acredito que, assim, tá tudo bem quem quer ser CLT, não tem nada contra. Empreender não é para todo mundo, né? Não tô aqui nem para favorecer e nem para desmerecer ninguém, mas eu já ganhei muito como CLT. Mas uma rodada de chave que deu, assim, fez um start, foi uma vez um consultor de uma empresa que eu trabalhava. Ele um dia disse assim: quanto você ganha? Eu ganho... Gente, vamos falar aí, 2012. Eu tirava 10 pau ali todo mês como CLT. É muito bom. Nossa, pra época, né? E assim, consegui conquistar muitas coisas, né? Graças a Deus, ao trabalho. E eu amava o que eu fazia. Conseguia honrar com os meus compromissos, crescer, né? Mas o que virou a minha chavinha foi ouvir desse cara. Ele falou assim pra mim: você ganha quanto? Eu falei assim: eu ganho 10 pau. Tô bem, né? Tô de boa. Ele falou assim: você sabia que o quanto você ganha significa que você vale 2 vezes esse valor? Aí aquilo assim, eu falei assim: uau! Eu valho 20 mil reais? Assim, por um valor, né? Pra uma pessoa, gente, vou falar.
Eu vim de Rondônia. Eu saí de casa aos 13 anos. Eu vim morar sem pai, sem mãe, com meus tios. E assim, nada caiu do céu. Tudo eu tive que batalhar e tive que me esforçar para ter. Então, vou falar assim, eu ganhava um bom dinheiro, né? Mas aí, quando ele falou aquilo, eu já tinha a pegada do comercial, de vendedora, de sempre fazia um bico aqui, um bico ali. Ou eu sempre estava vendendo uma trufa, um bolo, fazia pão para vender. Então, sempre levava o meu negócio era sempre faturar mais. Várias formas de ganhar dinheiro. E isso também vem da genética, né? Meu pai era comerciante, então eu acredito que eu herdei isso dele. Mas, assim, o que mudou foi ouvir essa questão, que assim, poxa, você vale 2 vezes esse valor. Então, aquilo me abriu um mundo de possibilidade de pensar assim, quanto mais eu posso faturar? Não o fato em si da ganância, porque a ganância, ela é boa, né? A partir do momento que você saiba administrar ela, né? Não deixa aquilo subir para sua cabeça e perder os seus valores e a sua essência. Mas aquilo mudou a minha cabeça para essa visão. E aí eu comecei a ver que o empreendedorismo já estava comigo já desde pequena, né? E assim, para quem está no CLT, tá top. Não tem problema nenhum continuar no CLT, mas sair do CLT e você empreender abre o mundo, um leque de possibilidades que no CLT você... Vamos dizer assim, que você está um temporário escravo aí. Na verdade, você vale 10 vezes mais do que no CLT. Sim. E provavelmente, se você olhar a sua conta, é isso mesmo, não é? Com certeza, não, com certeza. 10 vezes mais. Agora, eu vou discordar. Eu acho que... Antes, eu pensava isso. Eu pensava que... Até eu tinha ouvido uma frase e eu tomei como verdade, que... Empreender não é para qualquer um, que não é todo mundo que nasce empreendedor. Mas hoje, eu concordo ainda com a frase, não é todo mundo que nasce empreendedor, mas você pode se tornar. Então, acho que é uma mudança de mentalidade que a pessoa ela tem que ter se ela quiser evoluir. Evoluir financeiramente, estou falando, né? Porque no CLT ele tem um teto. Por mais que você ganhe, por mais que você seja, sei lá, CEO de uma multinacional, cara, você tem um teto. E no empreendedorismo, não. Você consegue... lógico, é uma caminhada. Como o CLT também é, né? Um plano de carreira. Sim. Mas você consegue, entre aspas, você não tem teto. O teto que impõe é você. O céu é o limite, né? O céu é o limite de acordo com as suas caixinhas. Então... É isso aí. Eu convoco todo mundo a empreender. Foi legal você ter tocado nesse assunto, porque, né? Eu olho para elas duas e vejo 2 empreendedoras natas, né? Eu nunca tive o perfil para empreender, né? Eu sempre fui muito técnica. Eu brincava que eu queria colocar minha faixinha de Rambo, abrir o notebook, me fechar naquele mundo e trabalhar, né? Então, empreender para mim nunca foi o meu perfil. E as pessoas que não nasceram com este dom, né? Dá para desenvolver. É uma coisa que você treina, é treinável, né? Não é assim, não, eu não consigo, eu não posso, eu não nasci para isso. Olha como ela é criativa. Eu não sou criativa, eu não consigo. E não é isso, porque tudo é treinável, né? Então, assim, eu sempre me considerei uma pessoa 0 de criatividade. E depois que eu comecei a me desenvolver, hoje eu me surpreendo, me supero nesses quesitos, né? Porque eu consigo desenvolver, consigo ter mais criatividades e foi com treino. Então, isso é muito importante também. Então, tem gente que já nasce com esse perfil, que eu imagino que tenha sido o caso da Brasi, né? E tem gente que precisa treinar. Só que uma coisa que eu aprendi é que você precisa trabalhar para os seus sonhos. E quando você é CLT, você trabalha para os sonhos de outras pessoas, né? E tem muito mais coisas que você pode alcançar, e eu acho que uma das mais importantes não é nem a questão do céu ser o limite, é a questão de
o tanto de pessoas que você pode ajudar e impactar empreendendo. Porque imagina pessoas com a nossa cultura, com a nossa mentalidade, empreendendo e mudando a mentalidade dos funcionários nessas questões e evolução pessoal e outras questões assim também relacionadas a desenvolvimento pessoal. Como que foi, Pri, essa entrada, saída sua da CLT e entrada no empreendedorismo? Como que isso aconteceu? Olha, eu falo que assim, se dependesse de mim, eu nunca teria saído, né? Meu grande sonho era me tornar uma executiva de grandes empresas. Então, assim, eu nunca tive o sonho de empreender. Então, meu último trabalho, eu fui mandada embora. E uma frase que eu gosto muito é a seguinte: se você for tão bom, certamente você não vai ser mandado embora. Mas se você for, vinga-se, empreenda. E essa frase foi para mim, porque assim, eu fui extremamente humilhada no meu último trabalho. Eu saí de lá me sentindo a pior profissional. E eu busquei algumas recolocações ainda após isso, né? Não consegui. E como eu já tinha 3 clientes na base, que na época, em 2019, era algo em torno de R$1.200 que eu tinha por mês. Uns freelance, assim. Isso, que eu fazia na volta do fretado, né? Eu tinha em torno de R$1.200. Só que esse valor ainda não... 1.200 cada um não, ou os 3? Os 3. Só que esse valor não dava para pagar a parcela do meu apartamento. Falei, eu não posso, vou ter que procurar emprego. E continuei procurando aí por uns 2 meses, não achei. Foi quando me surgiu a oportunidade, né? Me conectaram com ex-diretores de uma empresa que eu trabalhei. E com os valores dos honorários, eu já conseguia pagar meu apartamento. Então foi onde eu falei, opa, legal, agora dá para eu ficar nisso. E assim, se não tivesse acontecido isso, se eu não tivesse sido humilhada, se não tivessem fechado essa porta para mim, eu não estaria aqui hoje. Porque eu estaria lá, presa, achando que ali era o melhor para mim. E hoje, o tanto que eu me desenvolvi, não falo nem só financeiramente, mas como pessoa, me redescobri. Então, assim, eu sempre aconselho as pessoas a empreenderem. Inclusive, eu sempre falo para as minhas funcionárias isso. Eu não tenho medo de perder funcionário. Eu acho que elas precisam sim se desenvolver e ter o negócio delas, né? Então, é para isso que eu estou lá, para desenvolver as pessoas e elas alcançarem o sucesso assim como eu estou alcançando. Legal. Ô, Pri, mas o que aconteceu, assim, exatamente? Você falou de humilhação, porque depois eu vou puxar um outro gancho aqui. Você pode contar? Posso. Então, eu sempre tive muito destaque, né? Eu sempre fui considerada uma das melhores profissionais dos lugares por onde eu passei. E, inclusive, eu acredito em 2015 também eu já tinha uma faixa de salário em torno de algo de 10 mil, né? Então, eu sempre tive muito destaque, eu sempre fui a profissional de confiança. Quando eu entrei nesse último trabalho que foi CLT, eu me deparei com uma superior onde eu tive dificuldade, que ela, assim, era extremamente exigente, e exigente ao ponto de me passar algo totalmente complexo e depois de 5 minutos virar para mim e falar, está pronto, né? Então, assim, era algo que você tinha que mudar, uma empresa que tinha uma mentalidade totalmente diferente, que não estava acostumado com um trabalho 100% correto, então tinha que mudar tudo ali, eu dependia dessas informações, eu não conseguia, e eu era cobrada como tal. E eu não consegui desenvolver o meu trabalho ali. E eu fui mandada embora por este motivo. Então, assim, tinha essa questão de humilhação, de prazo, tinha a questão, né, de falar que eu não estava desenvolvendo um bom trabalho, que eu não estava conseguindo liderar a minha equipe. Então, eu sofria nesse sentido, né, de estar sempre sendo colocada para baixo. E depois que eu saí de lá, o impacto negativo que isso trouxe para minha vida foi muito grande. Eu levei muito tempo para começar a ressignificar isso e me sentir melhor posicionada
como profissional e fazer o que de fato eu sei. Então foi de muito forte impacto. Eu te perguntei isso porque quando eu decidi empreender foi exatamente mais ou menos pelo mesmo motivo. Porque eu, desde o começo da faculdade, eu estagiei. Praticamente desde o começo. Então, eu passei por diversos escritórios e eu vi que o assédio em escritório de advocacia, o assédio moral é muito alto, né? Muito alto. E eu vi que era um ambiente, assim, muito nocivo, muito tóxico. Além do advogado não ser CLT. O advogado, tipo, é um empreendedor que tem salário fixo. Entendi. É péssimo. Acho que é o pior negócio que pode acontecer se trabalhar num escritório. A menos que você trabalhe num escritório muito grande e tal, que você faça uma faculdade muito top, enfim, que não foi o meu caso. Fiz uma boa faculdade, mas não fiz uma top, assim. Então, eu passei por diversos escritórios. Graças a Deus, eu não tive muito assédio comigo, pessoalmente, porque eu sempre soube me posicionar. Mas eu via colegas, vários colegas que passaram e, putz, era um ambiente péssimo. E eu fiquei pensando, eu falei, putz, é isso que eu quero pra mim? Cara, eu vou aguentar trabalhar assim por quanto tempo? E o meu sonho era abrir escritório, desde o começo da faculdade. Eu falei, vou estagiar, vou aprender o máximo que eu puder. Eu nunca escolhi escritório grande justamente para eu poder aprender e poder ter um know-how para abrir o meu escritório. Mas quando eu cheguei no fim da faculdade, eu falei, eu não quero viver isso. Mesmo que seja no meu, porque é uma cultura muito enraizada, sabe? Sim. Muito. Para vocês terem uma ideia, nossos estagiários, eu tinha um time de quase 20 estagiários no escritório, eles tinham apelido dos 7 anões. E era tudo pejorativo, óbvio, né? Então, assim, era enraizado, já não tinha como. E aí, foi aí que eu comecei a empreender. Eu pensei em prestar concurso, até comecei a estudar e tal. Graças a Deus, não deu tempo de passar, mas eu falei, não, preciso de uma outra saída. Legal. E a sua, Brasi, como que foi esse seu romper aí com a CLT e começar a empreender? Muitos desafios, né? Porque, infelizmente, a gente logo, hein, gente? A gente vai montar um curso aí de empreendedorismo. Não tem escola, né? Para ensinar isso. Então, é na raça, você vai quebrando a cabeça, vai tomando uns tombos aqui, outros ali, mas a gente vai ajustando e... Olha, eu falo assim por mim, a melhor experiência da vida, porque você fazer aquilo que você gosta, né, e ainda mais você poder proporcionar algo extraordinário, não só para você em si, mas o propósito que você tá ligado, né, que são outras pessoas, você tem outras famílias que dependem de você. Então, você saber que você pode proporcionar isso, levar isso para outras pessoas, e eu sempre costumo pensar assim na questão do legado, né? Eu hoje tenho 2 filhos e eu fico imaginando assim, o que eu vou deixar para os meus filhos? Não como herança, não falo questão financeira, né? Claro que a gente que é pai, que é mãe, a gente sempre pensa no melhor. Mas, principalmente assim, para as pessoas que veem a Brasi, quem é a Brasi, né? Não quero ser só uma pessoa que passei por aqui. Então, eu acho que está relacionado a isso aí, empreender é você tocar outras pessoas, né? Então, a gente toca a vida de outras pessoas, não só colaboradores, mas também como clientes, como parceiros, como fornecedores. Eu acho que isso é importantíssimo, faz parte. Com certeza, são muitas vidas impactadas. Sim. A gente, no nosso dia a dia, a gente lida com muitas pessoas, né? Funcionário, fornecedor, terceiros, família dos funcionários. E eu acho que isso tem um impacto muito grande. É uma responsabilidade que a gente tem das pessoas que estão envolvidas no nosso negócio. Sim. Eu sempre falo, né, como eu lido só com empresários, eu falo que a gente lida com legados, né? Imagina, é uma construção de uma vida inteira que a gente constrói
Então é muito importante a gente cuidar disso, né? É legado. Sim. Top. E agora vamos falar sobre resultados. A Jéssica, gente, ela é conhecida também pelo seu sucesso no tráfego pago, né? Ela já conseguiu converter uma crise financeira e hoje ela fatura aí milhões anualmente. E eu gostaria que você compartilhasse um pouco com a gente, para quem está iniciando, o que é importante levar em consideração sobre o tráfego. Eu acho que a principal chave do tráfego, que eu ia até te falar isso daí, eu esqueci de te gravar um áudio que a gente estava falando aquele dia, é experimentar. Eu sei que é uma coisa que as pessoas não gostam de ouvir, eu também não gosto de ouvir, gente, mas é a verdade. É fazer, metrificar, experimentar, refazer, metrificar, experimentar, porque o tráfego não é uma ciência exata. Então, antigamente, eu acho que era muito mais exata, mas cada dia vai ser menos. Então, é você subir uma campanha, ver o quanto de dinheiro você investiu, quanto voltou para o seu bolso, se aquele montante faz sentido para você, porque eu acho que as pessoas ela têm também uma falsa ilusão de tipo assim, eu vou pôr R$1.000, vai voltar X. E às vezes volta, às vezes não volta. Às vezes aquela campanha performa bem no começo, depois não performa. Às vezes performa ruim no começo e depois ela melhora. Então, são essas duas coisas. É experimentar e ver se aquilo que está voltando faz sentido. Ponto final. Tá fazendo sentido. Lógico, a gente sempre busca um resultado melhor, né? Um ROI, um retorno sobre o investimento melhor. Mas é a partir desse pressuposto. Tipo, eu tô tendo lucro, esse lucro tá legal. Dá para melhorar? Dá. Então, beleza, a gente vai otimizar a campanha. Não tô tendo lucro, então isso aqui não tá pagando os custos. Então, vamos pausar e vamos fazer uma nova. É até engraçado, porque agora eu tô com um assistente novo e no nosso evento retrasado, o evento bombou. Cara, foi muito acima da expectativa. Num lugar que assim, o ticket médio não é tão alto, não vão tantas pessoas. E aí eu falei pra ele, brincando, eu falei assim, você pode repetir essa daí nos próximos eventos. Porque é isso que as pessoas às vezes veem o tráfego e pensam. Tipo, no próximo, se eu rodar a mesma campanha, vai ser assim. E aí a gente teve um evento na outra semana que foi péssimo. Não deu prejuízo, mas você fala assim, foi um evento tipo A e um evento D. Você fala, foi a mesma coisa. E, inclusive, esse outro evento foi na Zona Sul, então a gente tinha, entre aspas, uma expectativa de ticket médio muito maior. E não rolou. E eu falei pra ele, você fez outra campanha? Brincando, né? E ele, não, é a mesma coisa. Então, tem essa questão. Então, é testar mesmo. As redes sociais, elas estão mudando muito. Quando a gente teve essa crise que você comentou, foi por causa de uma mudança na lei de privacidade, né? E foi quando as pessoas, elas conseguiram pegar o celular, principalmente o iPhone, que para mim foi muito impactante, porque o meu público é classe média e média alta, e puderam escolher se o iPhone iria rastrear ou não o comportamento delas. Isso aí tirou toda a inteligência do Facebook, não só na minha, eu sei de agências, inclusive, que faliram por causa disso, porque os clientes, entre aspas, faliram e eles faliram junto. E foi uma crise de 1 ano e meio. Foi 1 ano e meio para o Facebook se ajustar, conseguir fazer com que a inteligência dele trabalhasse um pouco melhor. E isso mesmo a gente dando dados, o que é meio bizarro falar. Porque o Facebook tem uma questão que você pode dar dados. Por exemplo, eu posso subir a minha lista de clientes no Facebook e falar, Facebook, meus clientes são esses, eu quero que você encontre pessoas semelhantes a essas. Que teoricamente funciona muito bem, mas nessa fase não funcionou. E eu tenho uma base de dados de
sei lá, 95 mil clientes. Então, tinha um bom banco de dados para ele tirar informação, né? Essa é uma das formas que a gente consegue subir dados e ajudar ele a ser mais inteligente. Mas não funcionou. Foi muito difícil. E nosso faturamento caiu quase 90%. Nossa. Foi bem bizarro. E o interessante dessa fase, que foi uma fase que a gente aprendeu muito. Como tudo na vida, né? A gente aprende nas piores épocas. Uma das coisas que eu já tinha como teoria, né? Que em vez de falir, a gente diminui. Então, assim, a gente tinha 22 colaboradores, nós passamos para 3. A gente alugava espaços de 240, 600 metros. Teve espaço que a gente alugou de 70 metros. E foi redimensionando o negócio. O que foi muito difícil. Porque não é só o negócio que tem que ser redimensionado, é a nossa cabeça. Sim. E além da minha cabeça, a cabeça de quem ficou. Porque os colaboradores ficaram, assim, completamente perdidos, né? Tipo, vai falir, vou perder o emprego, enfim. Foi bem difícil. E também de explicar para eles, olha, antes a gente era assim, agora nós vamos ser assado e vai ser melhor, vai dar certo e tal. Foi difícil. Meu marido mesmo surtou. Como nós vamos pegar um espaço pequeno? Nossa, nós vamos perder nossa identidade, não vai mais dar certo, vão falar. E, não tinha jeito. Então, foi uma mudança mesmo de mindset, minha também. E que hoje a gente olha, e hoje o meu negócio não é tão grande quanto era. Hoje a gente fatura menos, eu tenho muito menos dor de cabeça, mas a gente tem um lucro igual ou maior do que antigamente. Então, essa crise de 1 ano e meio trouxe um aprendizado muito grande para a gente. Um insight, e hoje eu tenho uma vida assim, muito mais tranquila e capacidade também de crescer de uma forma muito mais saudável o meu negócio. Uma das coisas assim que eu sempre falo é que crise todo mundo passa, né? Mas principalmente o empreendedor, o empresário, ele precisa agir rápido diante de algumas crises. E o que você fez foi extremamente correto. O que a gente pode fazer? Vamos reduzir o espaço? Vamos conversar com o pessoal? E manter, assim, a cabeça tranquila para tomar a decisão, ser imediatista e, aos poucos, voltar a crescer de novo. Não, é bem complicado. O que eu vejo, que às vezes as pessoas demoram, e eu acho que eu demorei um pouco, porque você sempre acha que vai passar. Tipo, não... é porque... Às vezes eu falo isso pro meu pessoal, né? Às vezes, que nem a gente teve, que eu comentei com vocês, esse evento que foi abaixo da nossa expectativa, tendo em vista o que o anterior foi muito alto. Na verdade, ele foi normal, mas a gente estava com uma expectativa maior. E aí, às vezes, minha gerente olha para mim e fala, mas não é pagamento. Mas o carnaval foi semana passada. Eu falo, cara, toda semana a gente vai ter desculpa? Qual vai ser a desculpa da próxima semana? Então, eu vejo que o empreendedor, ele fica muito preso em desculpa, né? Então, não é pagamento, poxa, janeiro é baixo mesmo. E aí, a crise vai tomando uma proporção muito grande. Eu acho que a gente ficou um pouco preso nessa questão, porque pegou o final do ano, que o final do ano pra gente, historicamente, é ruim. Mas quando entrou janeiro, que deveria ser muito bom, eu falei, não dá mais. Não tem mais como. A gente vai ter que começar a fazer ajuste. Mas eu poderia ter feito antes. Talvez se tivesse pego um mês, entre aspas, normal, de faturamento normal, eu tivesse agido mais rápido. Mas assim, provavelmente se você passar por algo parecido, você já vai conseguir ter a experiência necessária de reduzir, de cortar, de fazer um planejamento, de agir, né, mais rápido, né? Com certeza. Isso é importante. É só a experiência, é só passando. É a experiência que traz, né? Formas, maneiras de você mudar de fase mais rápido, né? Você também passou, a sua empresa também passou por uma crise ano passado, né? Final do ano retrasado.
A gente até dá risada, né? Porque ela é especialista em crise, tá, pessoal? Mas o empreendedor ainda mais no Brasil. Ela é especialista em sair de crises. Não, mas é engraçado falando isso, eu lembro de uma oração, né? Que eu sempre fazia uma oração para Deus assim, Senhor, me dá sabedoria de Salomão. Aí eu fui ver quantos problemas Salomão tinha que resolver da galera. Eu falei assim, Senhor, eu não quero a sabedoria de Salomão, não, eu quero a tua. Porque a gente tem que saber pedir, né? Tem que pedir com sabedoria. E assim, de 2020 pra cá, meu Deus, eu falo assim, a crise, ela faz a gente crescer, né? Porque quando a gente tá acomodado, quando tá tudo bem, quando você tá faturando, quando você tá pagando as contas, quando você não tem preocupação, você fica ali naquela zona de conforto. E o momento que eu mais cresci na minha vida, assim, como pessoa, como... em todos os sentidos, né? Espiritual, familiar, financeiro, profissional, foi no momento da crise. Mas a crise, ela tem um tempo, né? E é aquilo que a Jéssica comentou e a Pri reforçou aqui. O importante é a gente... Porque, assim, quem determina o tempo que você vai ficar nela é você mesmo. E a gente tem que ter essa sacada, assim, virada de chave rápida. Por quê? É para você não ficar ali sofrendo na crise. Porque o vale, ele tem o seu tempo, né? Pra gente poder passar por ele. Mas quem vai determinar o tempo dele é você mesma. Se você não mudar hábito, não mudar a mentalidade, não buscar ajuda, não fazer outras coisas, não vai resolver nada. Você vai continuar ali arrumando problema, tentando resolver problema, arrumando mais problema, né? Qual o seu conselho que você pode dar para uma pessoa que está com a empresa, de repente está para fechar ou não sabe como sair, como voltar a ter um faturamento legal, um lucro legal? O que você pode falar para essa pessoa, assim, uma dica prática mesmo do que a pessoa pode fazer para sair dessa situação? Olha, eu costumo dizer que a gente precisa ter mentores, né? A Jéssica aqui é a nossa mentora, gente. E sério mesmo. E assim, o Geraldo Rufino, ele é um cara extremamente extraordinário, me identifico muito com ele, eu sempre assisto os podcasts dele. E no momento mais difícil da minha vida, eu assisti um segundo dele e quero ter o prazer de poder ter o prestígio de conhecer pessoalmente, né, um dia ainda. E aquilo mudou a minha vida, porque eu tava num buraco sem fundo, num poço sem fundo, que eu não sabia por onde começar, né? A Pri é minha contadora aqui, e ela pegou a nossa contabilidade aí em janeiro do ano passado, né, Pri? E viu a situação que... que foi o maior desafio da carreira dela. Foi um desafio. E assim, aquilo mudou a minha vida, assim, eu carrego isso pra mim, porque muitas vezes o empreendedor... Não só o empreendedor, isso a gente pode falar para a vida, né? Quando a gente está passando por um problema, é muito mais fácil fechar os olhos e achar, ou fazer como avestruz, né? Você cavar um buraco, enfiar a cabeça lá e ficar escondidinho ali, quietinho, sem ninguém te incomodar e fazer de conta que aquilo não tá acontecendo. Porque às vezes a gente quer isso mesmo, né? A gente quer sumir, a gente quer desaparecer, e é fornecedor ligando e cobrando, e você tá devendo, e é funcionário, e chega o dia de pagar a folha, aquela responsabilidade, porque uma coisa é faltar para sua família e outra coisa é faltar para as outras famílias. Então, é um peso, assim, uma carga pesada que o empreendedor carrega. Então, assim, eu tiro o chapéu para os empreendedores brasileiros, e eu acredito que, assim, o nosso governo, ele deveria olhar muito mais para as empresas que dão oportunidade de trabalho e fazer valer os impostos que a gente paga, né? Para que isso voltasse de alguma forma para a empresa, para o empreendedor. Mas, assim, falando dos desafios, então, essa é a grande questão. Você mudar o tempo certo ali. Então, passar o vale, todo mundo vai passar. Mas o tempo que vai determinar é você mesmo. Então, a gente tem que ter
Tem que abrir os olhos, gente. Tem que tirar a cabeça da terra, sabe? Tem que expandir os horizontes, tem que buscar ajuda, porque a gente não sabe todas as coisas. Buscar autoconhecimento quando você precisa. Andar com pessoas que sabem mais do que você. É igual a escola. Quando você tá na escola ali, né? Você tá aprendendo. O que você faz? Você anda com pessoas que sabem menos ou pessoas que sabem mais? Geralmente tem aquela galerinha ali, né? Que todo mundo quer andar junto. Todo mundo quer andar junto, quer colar, né? Tem o do fundão e tem o da frente. Então, pera lá, no dia da prova, o que o fundão faz, né? Corre pra frente. Pessoas que você nem tem amizade, nem se relaciona, cola ali do seu lado para poder pegar uma colinha ali e tentar passar de ano. E eu acho que isso faz toda a diferença para você ver uma saída, para você achar uma saída. E assim, e esse vídeo, né, do Geraldo Rufino falava assim, você tem dívida, negocia com os fornecedores. Então, o que eu comecei a fazer? Antes eu falava assim, meu Deus, eu não quero olhar essas dívidas aqui não, tem muita dívida, Senhor, por onde eu começo? E aí eu fui começando, fui puxando, pegando cada fornecedor, fui negociando, teve fornecedor que eu negociei para pagar em 12 vezes. E assim, o cara me ligava todo dia, todo santo dia, no almoço, na janta, acho que ele... Gente, eu sonhava com o fornecedor, vocês não têm noção. E assim, era um desespero muito grande. E eu achei interessante, porque o Rufino, ele fala isso, ele fala assim, você tem que focar sua energia, não na despesa, não no problema, não na dívida. Porque quando você foca a energia na dívida, no problema que você tem para resolver, você perde muito tempo com aquilo. E eu sou comercial, então eu costumo falar, né, muito... Eu tenho algumas clientes amigas próximas, e eu sempre costumo falar assim, e elas são vendedoras como eu. Não foca no financeiro, sai do financeiro, vai fazer comercial, vai vender. Porque muitas vezes a gente quer focar naquilo que desprende muito a nossa energia, nosso tempo, a nossa atenção, e você deixa de fazer o que você sabe fazer de melhor. E aí eu comecei a fazer isso, fui parcelando, fui negociando, né? E focando no comercial, porque é onde vem o resultado. Então, não pode deixar isso de lado. É engraçado, você falou essa questão da dívida, é um inferno. Comigo acontecia, gente, meu celular não parava um segundo. Aí eu tinha uma menina que trabalhava comigo, que na verdade ela estava cobrindo uma outra, enfim. Foi uma pessoa que já trabalhou comigo anteriormente, ela era minha compradora. Ela saiu, aí eu tive uma menina que saiu, sim, simplesmente abandonou o trabalho, abandonou a loja. No outro dia, simplesmente ela não atendeu mais o telefone. E eu, desesperado, eu nem estava em São Paulo, pensei, o que eu vou fazer? Aí eu lembrei que essa menina estava desempregada, falei, você pode me ajudar? Você pode ir lá, tal, pelo menos quebrar um galho? Enfim, depois ela voltou a trabalhar comigo, e eu lembro muito bem de um dia que ela me viu, assim, atazanada de problema, e ela pegou meu celular e falou assim, eu vou na banca comprar um chip novo para você, e esse chip vai ficar comigo, porque todos os fornecedores que te ligar, eu vou conversar com eles, e você não vai ter mais isso. Tipo, ela falou assim, você tem que ter a cabeça livre para você criar e pode deixar que os fornecedores eu seguro. Gente, para mim foi assim, ó, um alívio. A crise não passou rápido, mas você não desprender, e às vezes você nem fala com o fornecedor, nem atende, mas só de você ver o número ligando, você fala, misericórdia, mais um. Ai, meu Deus, o que eu vou fazer? E ela, assim, tirou esse peso de mim, foi muito bom. Então, eu acho que é essa questão de você parar de se preocupar com o negativo e dar o seu jeito. É um fator essencial para você sair da crise. Porque a mágica, ela não acontece, né? Não é automático, né? Então, alguma coisa você tem que fazer de diferente. Sim. E se você ficar fazendo as mesmas coisas, você vai continuar tendo os mesmos resultados ou até piores, né? E outra coisa também que eu lembro que mudou muito o meu jogo... Porque, putz, eu tava down, né? Tava acabada. Foi ouvir um áudio. Não sei se vocês já ouviram no YouTube. É um áudio que você põe dormindo. E ele até tem tela preta para quem não tem YouTube Premium. E aí ele fica, tipo... Bom, enfim, tem vários.
mas é do eu sou, de afirmações, é áudio de afirmação. Então eu consegui acordar com energia por causa desse áudio, porque se dependesse da minha força, gente, eu não tinha vontade de levantar da cama. Tinha vontade de assim, apaga a luz e me deixa aqui, porque eu não quero levantar. E esse áudio foi me dando, assim, força interior para eu realmente querer lutar, né? Querer sair. Porque foi 1 ano e meio, gente, é muito tempo. Não foi assim 1 mês, 2 meses, 3 meses. Foi muito tempo. E uma das coisas que eu, como contadora da Brase, que a gente fez, né, que é muito importante, que eu sei que tem muitos empreendedores com altas dívidas de impostos, foi fazer um levantamento para ver de fato o que existia em todas as esferas, esperado o melhor momento, quando o governo disponibiliza incentivos, e a partir daí fazer as negociações. Isso também ajudou bastante. Que seria o refis ou seria outra coisa? Tem algumas dívidas que vão para dívida ativa, aí elas entram em transação dependendo do tempo que você possui. Tá. Então, algumas que eram mais antigas, entrou nesse processo, a gente conseguiu parcelar em mais vezes com redução de multa e juros, e a parte que ficou, aí fez um parcelamento normal. Ah, legal. Então, quem tá, de repente, aí passou por um período de problema financeiro na empresa e quer acertar os impostos, tem como acertar de uma forma Sim. mais suave, digamos. E o que eu falo mais importante ainda é que as pessoas, elas sabem que elas devem, mas elas não fazem o levantamento, não fazem o planejamento. Então, quando você faz isso, você tem a clareza e aí fica mais fácil para a tomada de decisão. Com certeza, legal. É isso mesmo. E assim, aproveitar uma dica, porque eu já tinha um refinanciamento antes, né? De 2000, dívida antiga, gente. Então, de imposto do governo. De imposto do governo, do ICMS. E eu já tinha um refinanciamento. Só que por conta de... Isso é importante para a gente pensar na questão de prestador de serviço, né? Não é porque a Pri tá aqui não, mas eu deixei de pagar por falta de orientação, porque você tem uma contabilidade, então você paga por um serviço que você quer, um acompanhamento. E tem coisas que não compete a você é empresário, você tá ali para fazer outras coisas, sim. E o seu contador para fazer a tua contabilidade. E assim, eu deixei de pagar 3 parcelas, então eu não sabia disso. E aí, o contador anterior não tinha me avisado que se acumulassem, se vencesse 3 parcelas, vencendo a 4ª, você o governo, ele já anula automaticamente o seu parcelamento. Ah, é? Ele anula o seu parcelamento. E aí, assim, então, é igual dívida de banco. Aí é multas e juros, e juros, e juros, e é uma bola de neve que nunca tem fim, né? Então, é sempre importante você estar alinhado com o seu contador, ter um contador de confiança. Já vi casos também de contador que não passava os impostos para poder pagar, para fazer os recolhimentos. Então, tem que estar muito alinhado ali com a contabilidade, porque são coisas que tem que andar junto, né? Cada um no seu papel, mas ter uma pessoa, um escritório de confiança para que possa te dar esse apoio verdadeiramente. Não só uma pessoa ali para querer receber o honorário e o 13º e acabou. Não vai só isso, né? Eu acho que vai muito além. Isso é uma coisa importante, porque os escritórios que eu passei, na verdade, eles só passavam a guia e você pagava. Não te dá assessoria, não tem uma assessoria, um olhar 360 de planejamento do que você pode, como você pode reduzir sua carga tributária, se pode, né, também. E também dessas questões de te alertar. Eu lembro uma vez quando a gente estava com a questão do atacado, que veio um grande volume do sul de mercadoria. E aí acho que a gente teve que pagar um ICMS e tal, que na verdade eu nem sabia que eu tinha que pagar, mas ok. Eu não lembro exatamente o que aconteceu, mas eu lembro que ela me falou assim, tem essa guia para pagar, tipo, amanhã. Gente, era uma guia, assim, de uns 70 mil, acho que era muito alto. Aí eu falei, amanhã? Ela falou, porque a gente tem um sistema novo que quando passa a nota, o caminhão na barreira, eu não lembro, já faz uns anos, ele já emite a guia. Aí eu falei,
mas a guia não era emitida 30 dias depois? Mas o nosso já emite automático. Eu falei, cara, mas em vez de você estar me ajudando, você está piorando a minha vida. Enfim, então é uma questão assim de você olhar realmente, né, o empreendedor e ter um olhar de quem vai ajudar. Eu acho que esse programa ajudava ela, né? Sim. Mas acho que ferrou a maioria dos clientes. Agora, é difícil encontrar, né, Pri? Você, Sim. como contadora, deve saber aí de uns casos bizarros. Sim. Eu sempre falo o quê? Que o importante é o planejamento, né? Então, por exemplo, agora em janeiro que teve a questão da adesão ao Simples Nacional, né? Então, eu mexo com valores. Então, assim, se é importante para o cliente voltar para o Simples Nacional, não importa. Eu vou passar a noite, eu vou mandar e-mail, eu vou pessoalmente, mas a gente já tem uma alta carga tributária. Então, imagina, por um erro meu, por algum deslize, eu aumentar essa carga tributária para o meu cliente. Sim. Então, eu levo muito a sério isso. E assim, crise, impostos, todo mundo passa por isso, né? Todo mundo. O importante é o quê? Você ter uma gestão, você ter um planejamento, você ter alguém que te traga clareza, que mostre caminhos, que cuide da sua empresa, né? E é isso que eu busco. Então, a gente sempre se considera uma contabilidade consultiva, que é uma contabilidade que vai analisar o melhor cenário ali para o seu negócio, o melhor regime tributário e vai acompanhar o empreendedor ali lado a lado. Outra coisa que eu ia falar falando em crise, para a gente ir para um próximo assunto, que eu tive muita dificuldade, não sei você, Brasi, mas quando eu tive esse problema com o Facebook, e eu tô num grupo, sei lá, acho que tem mais de 1.000 gestores de tráfego e tal, e também empreendedores, porque tem muito empreendedor que faz o próprio tráfego, o que eu acho, assim, bem melhor, porque a pessoa ela tem uma visão 360, né, do negócio. Mas quando eu comecei a procurar respostas, procurar pessoas que têm experiência mesmo, não tem só a teoria, eu não encontrei ninguém. Eu tinha, assim, pessoas que davam conselhos, tipo, teóricos. E eu não tinha ninguém para me ajudar a falar assim, não, eu já passei por isso ou algo semelhante. Cara, vamos tentar assim, 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 vamos fazer dessa forma. E isso eu senti muita dificuldade. E é legal que o nosso grupo a gente tem uma pluralidade de pessoas que também já passaram por várias etapas, né, desde o começo. Tudo bem que acho que a gente é a mais vivida, as que mais tomaram pancada. Mas é bem interessante isso. De você ter pessoas que possam te aconselhar coisas práticas. Sim. Sim, assim, pela nossa experiência, também foi tudo na raça, né? Tanto da contabilidade, que foi um exemplo que eu dei, e em geral, prestador de serviço de tráfego pago, gestor de tráfego. Hashtag só fica só as risadinhas. Mas, gente, é impressionante. E olha que o que eu já investi de dinheiro agora nessa questão também do marketplace, investir em site, revista, publicidade, propaganda. E assim, já ouvi de caras falando pra mim que se eu não se eu não continuasse fazendo anúncio na revista dele, minha empresa ia quebrar. E sendo que assim, nunca me trouxe R$1 de faturamento o anúncio na revista dele, sabe? Então, vai muito disso, né? Mas, com certeza, é a vivência, muitos prestadores de serviço que fica só na teoria, vende mundos e fundos, porque na hora de vender tudo é lindo, é maravilhoso, né? O resultado que você vai ter vai ser incrível. Não, vem comigo que... Consultoria, então... Nem se fala. Misericórdia. Vamos pro próximo assunto, que esse papo rende. Agora, aproveitando aqui, né, a Brasi falou da questão do marketplace, e a Brasi, para quem não sabe, ela é líder, tá, no Mercado Livre, é Gold, né? Isso. E eu queria que ela falasse um pouco pra gente como foi isso, né, se ela tem alguma dica para quem quer vender nessas plataformas, quem tá buscando esse selo do Mercado Livre. Bom, do Mercado Livre que eu posso falar,
a gente tocou no assunto de cursos, né? Eu comprei um curso em 2020. Cuidado com esses gurus que vendem curso aí na internet. Porque eu fiz um investimento de R$3.500, mas era só teoria. Muita teoria. Então, a dica que eu tenho é, você que é empreendedor, você que quer ganhar dinheiro online aí, quer vender produto, ou vender cursos, livros, enfim. A dica que eu tenho é, põe a mão na massa e faça você mesmo. Porque não tem melhor maneira. Gente, assim, para eu crescer, os melhores cursos que eu fiz foram YouTube. YouTube da vida. Então, fui lá, pesquisei e fui atrás, meti a cara para aprender, porque, como a gente falou de prestação de serviço, né, muita teoria e pouca prática. Então, o período que eu mais cresci também foi nesse momento. Já tive uma equipe de várias pessoas fazendo só marketplace, mas quando eu estruturei o negócio para poder escalar e monitorar, então a primeira coisa que eu fiz foi aprender a fazer, como fazer, né, o como. E depois disso, metrificar. Então, você tem que ter metas para você... Porque o Mercado Livre é assim, né? Você tem medalhas para você conquistar. É igual um jogo de videogame. Então, você vai mudando de fase, vai mudando de nível, vai avançando. E você conhecer quais são as regras do jogo. Porque tem muita gente que quer vender online, mas, assim, não tem nada estruturado, tem muita reclamação. Aí o cliente abre uma devolução, uma reclamação, uma mediação com o Mercado Livre. E assim, para o cliente que está comprando, ele não quer saber. Ele não acha que é você, que é o vendedor. É o Mercado Livre que está ali na frente, né? Que está dando a cara. E você acompanhar isso, fazer com que... Porque o Mercado Livre tem seus índices. Então, se você mantiver lá os índices e você não ter penalidade, então você estiver dentro dos índices que ele coloca para você ir mudando e conquistando as medalhas, é importantíssimo para fazer com que você alcance, né? Que você conquiste essa medalha. Então, assim, não adianta você querer chegar em vários lugares se você não traçar um caminho, um objetivo, qualquer lugar serve, né? Então, você se perde aí no meio. E uma outra coisa também é você focar naquilo que você quer vender. A dica que eu dou é essa, foca. Foca porque às vezes a gente quer vender tudo e acaba não vendendo nada. Então, teve uma época em 2020 que eu estava numa mudança para entrar para o ramo de decoração, acrescentar a parte de molduras para espelho, que foi o boom, assim, que foi a virada no meu negócio. E nesse processo de mudar, eu queria vender tudo, gente. Então... Em todos os marketplaces, Em todos os marketplaces. É legal você falar isso, porque às vezes até tem umas plataformas que prometem ser omnichannel, né? Tipo, vendem todos os marketplaces ao mesmo tempo. E às vezes, para quem tá começando, para quem tá de fora, acho que é um bom negócio. É legal você falar, você compartilhar a sua experiência nesse quesito aí para quem tá começando. Eu mesma, eu vendia na B2W, na Olist, na Shopee, na Magalu, na Leroy, mas assim, às vezes não é o público, né? E fora que agora não, agora as plataformas elas estão mais profissionalizadas. Então, mas antes era um negócio que, assim, era o frete do frete, a tarifa da tarifa e umas coisas muito embutidas, né? A Pri faz a nossa conciliação, então ela vê a dificuldade que é lá para poder conciliar. Isso porque hoje o sistema traz. Antes não trazia e você tinha que ficar olhando a dedo ali, a unha, importar a planilha, baixar a planilha. Mas era uma coisa, assim, surreal. Parece de outro mundo. Das taxas que as... porque cobram, você faz ads, aí você faz publicidade lá dentro, então é uma tarifa. Aí você faz promoção, aí é outra tarifa. Aí tem a tarifa da venda no marketplace. Então são tarifas e mais tarifas. E tudo isso está embutido. E para você detalhar e saber o quanto realmente ali sobrou, para você poder conciliar o seu faturado com o que entrou no seu caixa, agora está muito mais fácil.
E teve uma época, logo que a gente começou, que, assim, humanamente impossível. E como que você vai confrontar essas informações para saber se o que você teve de lucro, que a plataforma repassou para você, tá de acordo com aquilo que você recebeu, né, da venda, e se as tarifas foram cobradas de forma correta. Então, dava muito problema e você perdia muito dinheiro com isso. Imagina quem tem 4, 5, 10 contas lá no Mercado Livre, de um único negócio e administrar tudo isso, né? O nosso já dá pano para manga, mas assim, focar é interessante, porque os gurus aí da internet, eles falam, você tem que estar em todas as plataformas, que você tem que aparecer, que é como se fosse uma vitrine, então você tem que estar em todas elas. E às vezes o teu negócio não é o negócio para estar em todas as plataformas, né? Porque, no meu caso, eu trabalho com uma linha de mais de quase 1.000 produtos. Então, você imagina 1.000 produtos em uma e outra, sei lá, 10, 50 plataformas para você vender. E como que você vai administrar esse estoque? E a logística disso? E as devoluções? E as reclamações? Então, o que eu fiz? Foquei. Qual que era o meu maior faturamento? Mercado Livre. E, assim, aonde está o meu maior público? Mercado Livre. Aí eu mantive 2 plataformas, Mercado Livre e Shopee, com os produtos segmentados. Então, teve a época que eu ia comentar, né? 2020 fui eu lá numa importadora, no Paris. Montei a lojinha ali em Santana, na Conselheiro. Enchi de muamba, de decoração. Gente, ficou lindo. Você teve lá, né, Pri, antes da desmontagem, né? Ficou lindo, chamei uma arquiteta, uma amiga, parceira, ela foi lá, decorou toda a loja, ficou lindo, maravilhoso. Falei assim, eu vou pegar o bairrista que passa aqui na rua, né? Só que não era o foco, gente. Então, eu coloquei uns lustres lá e aí o consumidor final, as tiazinhas, entrava lá na loja, olhava o lustre, namorava o lustre e ficava ali 2, 3 meses para saber se ela ia levar o lustre ou não. Teve uma que entrou 3 vezes na loja para poder comprar um vaso de, sei lá, R$40. Então, não era o foco. E aí, eu queria vender tudo. Aí eu coloquei acessório para cozinha, coloquei acessório de decoração, eu coloquei peças para metais para banho, enfim. Misturei tudo, né? Fiz aquela salada. E aí, o que acontece? Quando eu subi isso para o meu site, que eu virei o site oficial em 2021. Quando eu subi isso para o site, o cliente entrava lá, ele chocava, né? Porque loja do quê? Empresa do quê? Vende o quê essa empresa aqui? Então, meio que desfocou da minha identidade. E aí o cliente não sabia o que era. Se eu vendia acessório para vidro, se eu vendia produto de decoração, planta artificial, ou se era espelhos, enfim. Porque, né? Empreendedor, você quer vender até para mãe, né? Eu pensava assim, a pessoa vai comprar um kit de banho, ela já vai levar o potezinho. Ela vai comprar o porta-shampoo, ela já vai levar o porta-sabonete, já vai levar os acessórios. Então, eu já pensei, claro, fazer um mix, né? Mas não é assim que rola. Então, a minha dica foca no produto que você quer vender. Porque você vai concentrar a sua energia, vai dedicar os seus esforços em vender aquilo que você vai ser especialista. E aí, paralelo a isso, você pode ir acrescentando outros produtos, você pode ir pesquisando o mercado, você pode ir vendo outros nichos que você pode trabalhar. Porque o online, ele é um mundo infinito de possibilidades aí, né? Mas você tem que ter o foco. E monitorar isso. Tá em constante monitoria. Por quê? Para você mudar a medalha, é uma coisa assim muito... Gente, é uma coisa muito surreal. Porque assim, os percentuais lá que você tem que atingir são mínimos. Então, você não pode ultrapassar aquele percentual ali de reclamação, de mediação, produto com avaria, problema não só no transporte. Então, você tem que deixar aquilo ali muito assim, no dedo mesmo. Por quê? É uma coisa de questão de... Hoje de manhã você olhar, tá tudo certo. Se você não acompanhar e você não responder as coisas nos prazos, então, desde pergunta de cliente... Às vezes eu tô 2 horas da manhã, se eu tô acordada lá, eu tô respondendo Mercado Livre. Não dorme. Ela não dorme.
Mas é aquilo, né? São os ônus e bônus, né? Mas é claro, é todo dia? Não. Mas a gente procura também fazer esse trabalho de aprimoramento, por exemplo. Tem perguntas que elas são muito recorrentes. Todo dia, clientes diferentes fazem as mesmas perguntas. Então, o que o nosso time faz? Eles fazem uma triagem dessas perguntas e aí a gente já coloca no próprio anúncio perguntas e respostas recorrentes. Porque se eu vejo que está tendo, né, as mesmas perguntas, então eu já, preciso selecionar essa pergunta aqui e acrescentar ela lá dentro na descrição do anúncio, para se surgir novamente, porque é impressionante, gente. Quando você faz isso, você otimiza e aí você reduz lá o tempo de perguntas e respostas, né? Então, tem que monitorar, tem que estabelecer processos para... Se você quer crescer, quer vender no Mercado Livre, dá para ganhar dinheiro? Dá para ganhar dinheiro. Mas você tem que seguir ali os processos para fazer com que isso aconteça e olhar todos os dias. Então, assim, eu tenho uma menina hoje, que é a Camila. Camila, todo dia ela me manda... A gente tem um grupo e aí ela me manda todo dia o resumo. Quanto falta para atingir a próxima medalha? Tem... isso e isso. Como que tá aqui a minha reputação? A gente tá dessa forma. Então, isso mudou. Pra gente foi o que virou a chavinha, assim, pra fazer a diferença na plataforma. E, assim, tá sempre ouvindo o cliente, porque a gente tem o site também, né? Que hoje fatura igual ao Mercado Livre. Mas o que é legal? Tá sempre ouvindo o cliente pra você poder perceber o que o cliente tá pedindo, né? Enxergar as oportunidades também no seu mercado, no seu comércio, e para você poder agregar cada vez mais. Então, assim, saber quais são as dificuldades que ele tem. Às vezes é um link que dá recusado e você não sabe. Então, se você não tem uma pessoa para acompanhar isso, vai dar recusado, o carrinho fica abandonado lá e o cliente nunca mais volta para poder comprar. Então, a Camila faz esse processo hoje. O cliente deu recusado lá, às vezes até o próprio Mercado Pago, que é o que a gente opera lá na parte de intermediação, ele já tem um robozinho lá, né, que ele recusa algum suspeita de fraude. E isso atrapalha, porque demora mais o processo da venda, né? E aí ela faz esse follow-up com o cliente para poder... Olha, eu vi aqui que o senhor tentou fazer uma compra no nosso site, mas eu vi que seu cartão foi recusado. Isso é normal, o Mercado Pago faz isso mesmo, né? Porque às vezes dá alguma suspeita de fraude, mas tô te enviando o link aqui. Aí ela manda na própria conversa no WhatsApp com o cliente. E o cliente já, agradece, fica satisfeito e ele vai lá e converte. Eu não tenho carrinho abandonado no nosso site hoje por conta dessa mudança que a gente fez, porque antes ficava lá tudo recusado e ninguém dava esse acompanhamento, né? Não fazia esse follow-up com o cliente. Então, isso muda também. Top. E falar nessa questão da gente querer vender tudo para todo mundo, eu lembrei de uma das chaves também do marketing digital que eu acho extremamente válido e é um dos principais erros que eu vejo o pessoal cometendo, é querer vender para todo mundo. Então, às vezes eu vejo gente subindo campanha. Exemplo, que eu já vi, lingerie, que já é um produto sensível, né? Um nicho que a gente chama de black, que é um nicho que você tem que ter muito cuidado da forma que você vai abordar o anúncio para não cair para o público adulto. E aí o Facebook pode até banir sua página, enfim. O que o pessoal pensa? Lingerie, quem consome? Mulher, não, mas eu vou pôr para homem, porque se o homem quiser presentear... Gente, a possibilidade de um cara querer presentear é 0,000001. É isso mesmo. Se for um. Teoricamente, acho que até funciona, mas na vida real, né? Sim. E a pessoa acaba deixando o público muito aberto na plataforma, né? Na plataforma de anúncios, seja Facebook, seja YouTube, e acaba o anúncio não tendo relevância, porque eles metrificam isso, então eles mostram seu anúncio, sei lá, para 1.000 pessoas e ver a reação dessas 1.000 pessoas para fazer a relevância do anúncio. Quer dizer, se anunciou para um público que é improvável de comprar, então Sim. não vai ter relevância. E aí
acaba subindo o custo do seu anúncio, você vende menos, enfim, por causa do zoião do empreendedor, né? Falando português, claro. Então, também, além de nichar o produto, a gente tem que também nichar o público. Sim. Não restringir demais, mas também não deixar muito aberto. Que é definir a persona, né? É. Quem você quer atingir. Então, isso também mudou muito. Depois que eu comecei a entrar nesse processo de mudança, né? Da transformação do nicho, definir a persona. Eu tenho uma parceira também, que é a Virgínia. A Virgínia, ela faz esse trabalho de todo esse acompanhamento, essa consultoria. Então, ela manda lá um questionário para você. Aí, vamos lá, vamos definir quem vai ser o seu público. E aí, você define com base na sua vivência, na sua experiência. Então, se você já tem uma página no Instagram, no Facebook, você já tem ali uns seguidores, né? Então, Sim. você já tem uma visibilidade. E aí, você traz aquilo para a sua realidade também, porque faz com que as suas campanhas, né? A partir do momento que você tem a persona definida, você vai ter um maior engajamento, você vai atingir o público certo. E, assim, hoje eu falo, antigamente eu queria quantidade. Não, hoje eu quero qualidade. Então, eu prefiro ter um público menor, porém mais assertivo e vai me trazer mais resultados. Então, hoje eu não tenho... Antigamente tinha muito isso, né? Ainda tem pessoas, assim, que acham que tudo é seguidor. Ah, tem que ter seguidor no Instagram. Ah, tem que ter seguidor no Facebook. Não, hoje eu prefiro ter 1.000 seguidores lá na minha página, mas 1.000 seguidores que são meus seguidores verdadeiros, que me acompanham, que geram engajamento, que estão consumindo ali o meu conteúdo para poder comprar o meu produto, que faz sentido para eles. Então, hoje eu não quero... Eu até brincava, porque a minha mãe ainda mora em Rondônia, né? E quando saía lá os resultados das pesquisas, só dava lá de Paraná, Rondônia. Mãe, um beijo, mãe. Eu sei que você é super minha fã, te amo de paixão, mas eu falava assim, gente, eu não quero minha mãe me seguindo no Instagram e ela compartilhava tudo. Então, tudo ela clicava, ela curtia. Eu falava, mãe, só não clica nos anúncios, porque senão vai pagar. Mas é interessante, porque é bem isso, né? Então, quando você tem pessoas ali que... o seu hall de amizade, a galera que você estudou, que você fez faculdade, e assim, não tem nada a ver com o seu negócio, né? Para aquilo que você quer vender, não é interessante. Então, eu prefiro ter um público mais seleto e com mais resultado. E assim, aproveitando, né? Que a gente comentou aqui da parte contábil... Acho importante tocar nesse assunto também, porque além da questão financeira, tem a parte fiscal. E eu tive muita dificuldade, porque assim, a gente tinha umas guias muito loucas lá, quando eu estava no lucro presumido, e aí tinha que fazer cálculo de FAO e um monte de imposto todo dia para pagar, gente, impressionante. E assim, se você não tem esse acompanhamento aí com a contabilidade, você está alinhado ali, pode acontecer de várias vezes de a mercadoria parar na barreira, você não recolheu a guia do imposto, e aí vem aquele trâmite, aí vem o e-mail para você fazer o recolhimento. Primeiro, para você saber o que é, por que a mercadoria ficou parada, o cliente cobrando lá para poder receber isso daí. Falando disso, né, Pri, eu queria que você colocasse aqui pra gente, compartilhar com a gente. A gente sabe que, principalmente o meu segmento vidreiro, tem muita sonegação de impostos, né? E o que você pode dar de dicas aí para quem quer empreender e quem quer trabalhar certinho e pagar todos os impostos ali para não ter problema como a gente teve? Um dos meus mentores, né, ele sempre fala que o maior imposto é a ignorância. E eu acho que, de fato, para o empreendedor, para o empresário, a ignorância faz muita diferença no negócio. Por quê? Eu vejo muitas empresas que sonegam, né? E o que eu percebo é que elas não têm gestão nenhuma. Porque quando faz essa sonegação, elas querem arrumar meios de ajeitar o que não foi feito e por conta disso não tem uma gestão, não tem um balancete, não tem uma análise de resultado. Então, o maior imposto é a ignorância. Porque quando o empreendedor busca conhecer
busca entender sobre impostos, sempre tem uma maneira de reduzir, sempre tem uma maneira, uma estratégia tributária de poder reduzir esse impacto e poder sim ter resultado, ter uma empresa próspera pagando os impostos. Então, assim, precisa entender do seu produto, precisa entender qual é o custo real do seu produto, com os impostos inclusos, produtos ou serviço, e a partir daí conseguir emitir as notas, conseguir fazer um procedimento correto, ficar ok com o fisco, poder dormir tranquilo e saber que mais para frente aí não vai ter aí uma surpresa da Receita Federal. Não, e assim, sem contar, né, que pra gente foi, assim, foi uma conquista e tanto ter voltado pro Simples Nacional. Porque, assim, no Marketplace você ouve também muito falar sobre isso. Ah, você tem que ser lucro real, tem que ser lucro real. Pera, primeiro você tem que avaliar de onde você tá, de quem você compra, quais são seus fornecedores. Porque eu comecei a planilhar. Falei assim, tá, tô fazendo um curso novo, né, que fala só Mercado Livre e outras plataformas, e aí eu comecei a planilhar. Eu falei assim, pera, mas esse fornecedor aqui é Simples Nacional, esse outro é Simples Nacional. Por causa da substituição tributária? Não, por conta do aproveitamento do crédito, do ICMS. Então, vamos supor, de 10 fornecedor, 9 é Simples Nacional, um é lucro real. Ai, não adianta. Aí eu falei assim, poxa, pra que eu vou ficar no lucro real, sendo que... Porque a gente tava fazendo essa avaliação, né? Se mudava para o lucro real ou se voltava para o Simples Nacional quando fosse fazer a mudança. E aí eu falei assim, não tem condições, porque os meus fornecedores, a não ser que eu reinvente a roda e vou falar assim, não, eu vou inventar fornecedores do lucro real, que só vai me vender no lucro real. Então, é importante, porque por isso que eu falo, né, essa questão dos gurus aí que falam, mas não, gente, tem que ter uma avaliação, tem que falar com o seu contador para poder fazer esse acompanhamento. E assim, só da gente voltar para o Simples Nacional, a diferença foi grande, né, Pri, de impostos aí. Muito grande, assim, uma economia aí que a gente tá falando de mais de 20 mil reais por mês. Caramba. Por conta da falta de planejamento, né? Sim. Que a gente teve pela ignorância de não saber lá que se você ficasse sem fazer o parcelamento durante 3 meses, se você ultrapassasse, não pagasse esses 3 meses aí, você voltaria automaticamente, você já entraria automaticamente no lucro presumido. E assim, gente, eu não tenho nem, só tenho que agradecer, né, porque foi uma vitória. Foi. E uma das coisas que eu falei aqui, né, que eu até citei uma frase de um mentor que eu tenho, e a gente comentou aqui também que a Jéssica, a nossa mentora do grupo, do Mastermind, e um conselho que eu dou é sempre tenha mentores. Tem muita gente que acha que é um custo, mas é um investimento. E a gente investe, quando a gente investe nisso, a gente reduz muito a nossa rota. A gente traz uma economia de tempo gigantesca. Então, tenham mentores, invista nisso. E a Jéssica, hoje, sendo a nossa mentora, ela já fez muitos cursos com pessoas, assim, renomadas. E eu queria fazer uma pergunta para ela, porque o que eu vejo muito, o que eu acompanho muito, são os empreendedores esponja. O que são esses empreendedores esponja? Eles vão nos cursos, eles participam, eles sugam, anota e chega na hora, não coloca nada em prática. Você já fez muitos cursos, eu sei que muitas coisas você já colocou em prática, eu queria saber de você. Como que você faz isso? Que conselho você pode dar para o pessoal que está nos assistindo? Ô Pri, antes de eu responder essa pergunta, só vou falar uma questão de imposto da Brase, porque quando eu abri o atacado, eu passei justamente o oposto. Eu não conseguia vender para grandes lojas porque ninguém queria fornecedor do Simples. E aí eu acabei, entre aspas, me ferrando, fechando algumas portas que às vezes meus representantes abriam de vender para grandes redes, grandes magazines, gente que tinha 30, 40, 100 e poucas lojas, que, poxa, ia me trazer uma rentabilidade legal, só que era um jogo que eu ainda não tinha experiência de jogar, acabei entrando mesmo sem saber. Então, isso é uma análise legal de se conversar, dependendo do setor que você quer entrar,
para conversar com o contador e também sondar os fornecedores e clientes que você vai ter. E é uma coisa que praticamente ninguém fala. Você sabe na prática mesmo. Não, esse daí é a maior importância. Justamente por isso que você precisa ter uma contabilidade consultiva. Porque não é só abrir um negócio. Você precisa saber para qual segmento, qual regime tributário, vai ser feita uma análise. Eu também tenho um cliente que ele saiu do Simples e foi para o lucro real porque ele vende para grandes mercados e ele precisa, os mercados precisam do crédito do ICMS. Mas aí, o que acontece? Foi feito um estudo, a gente alocou, viu o que dava para colocar de despesa, o que ele teria de despesa para montar um planejamento tributário. Então, isso é importante. Vou iniciar, porque você inicia um negócio, você chega em qualquer lugar, tem que ser do Simples. Sim. Né? É isso que você escuta. Não, o Simples você não vai ter dor de cabeça, e não é bem por aí. Tem que ter um lugar que te chame e fale, não, peraí, vamos conhecer seus números? Qual é o seu projeto? Que perspectiva você tem de faturamento para o ano? Então, isso é importante. Legal. E falando de curso, segundo meu irmão, se eu não tivesse feito tanto curso, eu já estaria milionária. Ele sempre me fala isso. Realmente, eu já fiz bastante curso, ainda tem poucos hoje que eu gostaria de fazer, mas alguns eu ainda tenho a expectativa de fazer. Um deles é do Tony Robbins, eu queria muito fazer o encontro com o destino dele. E acho que vai ser uma experiência, como experiência vai ser muito incrível. Ele é uma das pessoas assim que eu admiro muito. E eu concordo com você do tenha mentores, eu mesmo tenho vários. E só esclarecer nessa questão de mentoria, que muitas vezes as pessoas elas acham que, precisa pagar uma mentoria, precisa estar perto de alguém. Sim, isso corta caminho e te aproxima de um resultado assim de forma extraordinária. Mas tem a questão de ter mentores também, de você modelar e seguir a linha de alguém. Não necessariamente você precisa estar numa mentoria. De repente a gente está falando com alguém que não tem uma condição econômica mesmo. Sim. E estar numa mentoria, e hoje as mentorias estão cada dia mais caras. Sim. Tá meio surreal esse mercado. Mas de você pegar alguém, então, vamos falar de alguém que eu gosto muito, por exemplo, que é o Bob Proctor. Ele tem muitos livros que até os cursos dele ele transformou em livros. O Tony Robbins é que a maioria dos cursos dele está em livro. Aí vai, lógico, da pessoa, de pegar os livros dele que são desse tamanho e de realmente estudar, mas de seguir um ensinamento de uma pessoa. E isso daí é incrível, porque essa é uma coisa que eu vejo muito. As pessoas, eu vou dar um exemplo prático aqui, mas elas não sabem nem cozinhar, nem fazer um bolo, e aí elas querem inventar uma forma de fazer o bolo. Então, o que elas começam a fazer? Entrar no YouTube, pegar livros, entrar nas redes sociais e misturar as informações. Várias informações, principalmente de tráfego, eu vejo isso. Que é uma coisa que é uma ciência, mas não é uma ciência exata. Então, um conselho que eu dou é isso. Você está seguindo fulano? Cara, pega todo o material que tiver dele, livro, palestra, YouTube, enfim, que seja gratuito, né, ou de um custo baixo, e segue aquela receita. Sim. E um dia que você conseguir ter um nível, pelo menos intermediário, aí você ir para outras pessoas e misturar as coisas. Eu acho que esse é o grande segredo de falar de mentorias e de cursos. Agora, essa questão das pessoas estudarem muito e principalmente hoje com o YouTube, que a gente tem, trilhões de informações, é isso, a pessoa ela vai consumindo. Num princípio, eu acho muito positivo, porque isso traz uma mudança de mindset. Eu não concordo com as pessoas que falam, consumir, traz obesidade mental, enfim, não vale a pena. Eu acho que sim, vale a pena para quem precisa mudar de mentalidade mesmo. Então, se a pessoa está de um jeito, cara, é só com muita informação ou uma experiência de grande impacto emocional que vai fazer ela mudar. Então, acho incrível essa questão de consumir conteúdo, mas tem uma hora que você tem que parar e falar assim, mudei de mindset. E agora, o que vai me fazer ter resultado de fato?
Então, o que eu costumo fazer quando eu vou em cursos? Eu costumo ter um caderno ou uma folha que, de um lado, eu coloco o ensinamento que eu estou ouvindo, então uma frase que me impactou ou algum mindset que a pessoa falou, eu escrevo numa folha, e do outro lado eu escrevo ideias que eu vou tendo durante o curso, porque a gente vai tendo ideias. Verdade. Então a pessoa fala assim, de criação de conteúdo. Aí você fala, pô, tem que criar conteúdo todo dia. Você começa a desencadear uma série de pensamentos e é aí que vem a mudança de resultado. Então, de você anotar, pô, podia fazer isso, podia fazer aquilo. Mesmo que às vezes é meio besta, meio superficial, mas que no final do dia você acaba esquecendo. Então, você tem a informação, mas você esqueceu. Então, eu vou anotando tudo e no final do curso, na semana posterior, eu vou revisitando aquelas ideias e vou fazendo um checklist mesmo. Essa ideia, não, essa ideia aqui nada a ver, não. Essa ideia, pô, é legal e eu até poderia acrescentar tal coisa. E eu já ponho na minha agenda, porque tem essa também. Tem gente que tem muita ideia, mas não põe na agenda. E eu aprendi uma coisa, que o que você não põe na agenda não existe. Até hoje eu tava falando de agenda, de um outro assunto com a Brasi, mas assim, a gente tem que pôr na agenda o exercício, a nossa devocional, para quem acha que faz sentido, e tempo de qualidade com a família também, porque a vida do empreendedor, ela é atropelada. Sim. Às vezes a gente é atropelado pelo dia. Então, ter um planejamento de tudo que você quer fazer, e inclusive do que você quer implantar, é muito legal. Então, eu vou pôr na agenda tal coisa. Lógico, não dá pra gente fazer tudo. Então, põe 1, 2 coisas feito, volta, põe mais 2, 3 coisas. Então, essa análise, eu acho que isso falta muito, de fazer tarefas, não só querer o resultado, mas fazer tarefas para você chegar lá, ou que vão te aproximar de um resultado. Legal. Top. E aí, pegando o gancho aí dos cursos, né? Fala pra gente, de todos que você já fez, o que fez sentido pra você, que você recomendaria, e qual você tiraria da lista? É comprometedor. Bom, vocês que me conhecem há muito tempo, e pra quem tá assistindo que teve algum contato assim comigo, sabe que eu sempre falo do Yoshio. Mas assim, falando do Yoshio, por que eu falo muito dos cursos que eu fiz dele? Porque não são cursos só de teoria. Então, de vários cursos que eu fiz, um dos que eu mais gostei e o que tem o valor assim mais acessível, ou tinha, né? Hoje eu estou meio por fora, mas acredito que deva seguir essa linha de custo, é o Método CIS, do Paulo Vieira. São vários dias, é um curso de forte impacto emocional. E até hoje eu lembro de coisas que eu vivi lá, assim, transformadoras. Gente, eu saí de lá transformada. E eu lembro que na época, acho que foi R$1.000, sei lá, para vários, acho que são 3 dias. Sim. E dias e noites, inclusive, porque ele termina Não. na segunda, 6, 7 horas da manhã. Enfim, você vira. Mesmo. É uma imersão. Então, é difícil citar, assim, um ou outro que deu ou que não deu certo, porque eu acho que cada pessoa tem uma fase, né? E o que você escuta tem ou não valor para você, dependendo da fase que você está vivendo. Enfim, acho que teve vários que eu fiz que não batia com a fase ou com o que eu estava precisando ouvir no momento. Mas se eu puder dar um conselho, assim, certeiro, faça cursos que sejam práticos. Que não é só você sentar a bunda na cadeira e ouvir uma pessoa falando. Até porque, como a Brasi falou, hoje no YouTube tem milhares de conteúdos. Você não precisa pagar para ouvir alguém falando. Sim, é verdade. Que acho que um dos meus maiores desesperos foi um curso que, não vou falar o nome, mas vocês sabem que eu paguei 12 mil e, foi falação 24 horas, que eu poderia ter ligado o YouTube e ter ouvido. Então, eu iria assim, pega o cronograma do curso, vai falar disso, top, mas pergunta para o consultor, porque geralmente esses cursos tem alguém que está te vendendo, né, um consultor. Vai ter alguma experiência prática? Vão ter dinâmicas? Como que vai ser? Que nem o Método CIS, o Paulo Vieira, ele fala muito.
Ele começa a falar, gente, ele não para mais. Mas ele fala, sei lá, 40 minutos e depois tem um exercício prático e tal. Então, ele mescla muito. E, por exemplo, o do Yoshio, praticamente ele não fala nada. É só quebração de pau, é só prática. Entendi. Então, acho que foram os cursos que mais trouxeram mudança em questão de desenvolvimento pessoal. E em questão de marketing digital, algum curso que, além, é lógico, porque daí a gente está falando de conhecimento, além desse conhecimento, que te traga algum cronograma de execução. Por exemplo, eu fiz um de lançamento que eu achei incrível, que além de todo a parte teórica, que foi, lógico, super pesada, né, super densa, ele trouxe um cronograma, um desafio de 30 dias para você lançar um produto online. Então, isso te tira da zona de conforto e te coloca assim, você precisa fazer. Legal. Então, achei incrível, eu iria por esse caminho. Acho que tem muito conteúdo gratuito, né? Principalmente no YouTube. E antes da pessoa pagar, né, um treinamento, um curso, assistir para ver se conecta, né? Com o palestrante, acho importante. Com o mentor. Isso. Com certeza. Falar em investimento, né, em curso e tudo mais, eu assinei uma plataforma recentemente, né? Fechei com o pessoal da Blip. E inteligência artificial, que tá super em alta agora, e assim, se você não segue, você fica fora, né? O que eu falei para o especialista, eu trouxe bem claro para ele. Eu já tinha feito com o Boot Conversa, mas pro meu negócio não rolou. E fiz um investimento alto também. E aí, quando foi agora, eu falei para ele, falei assim, olha, amigão, o negócio é o seguinte... Olha, já me venderam de tudo, mas a questão é, você vai me entregar, né? E assim, qual é a garantia que eu tenho? Que eu acho que isso é importante, você frisar a garantia, né? Porque às vezes você fica ali, a pessoa te vende um namoro, você vai entrar num casamento top das galáxias e quando você vai ver, né? O cara dorme de cueca rasgada, meia furada. Então, é o que eu falei pra ele, falei assim, olha, traz pra realidade, me mostre algum cliente prático seu que eu possa testar a ferramenta e ver, e validar. Sim. Aí, beleza. Ah, mas e qual é a garantia? Que se não funcionar pra mim, você vai me devolver o dinheiro? Porque é um investimento que, né? Então, assim, independente do que você vai fazer, que você vai investir, é igual você fazer uma aplicação. Você vai aplicar, você quer o retorno do seu investimento. Em quanto tempo isso? Então, acho que é importante fazer essa perguntinha também. Em quanto tempo vai me trazer o retorno que eu preciso? E o que eu vou ter de retorno? O que eu vou ganhar com isso? Né? Você comentou, achei importante também, falar da questão do momento que você está vivendo, a fase que você está. Porque às vezes você vai... Porque todo mundo... Ah, vamos fazer tal curso. Ah, bora fazer. Às vezes você vai na onda, você entra alguém compartilhou com você e você vai com a galera, vai junto, né? Então, é importante você fazer essa pergunta, acho que para justamente você definir para onde que você vai aplicar o seu dinheiro, né? E não fazer as coisas só no emocional, ligado no emocional. E principalmente falando de mentoria e cursos e tal, que tem um valor bem mais alto, principalmente quando você está num evento, eles pegam o seu emocional, né? Pra você fechar uma mentoria, um mastermind. E, cara, eu mesmo, teve um que eu fui... que eu quase paguei 80 mil pra entrar num mastermind. Nossa, eu ia matar alguém. Porque depois eu fiquei sabendo, na verdade, sei lá, acho que foi 2018, eu fiquei sabendo ano passado, de uma menina que pagou, agora tá 130 mil esse mastermind, e não tem resultado nenhum. Então, perguntar para as pessoas que fizeram, é lógico, cada um tem um ponto de vista, uma necessidade, um nível, né, de conhecimento, mas perguntar como que tá sendo? Sim. E abordar as pessoas mesmo, porque realmente é um investimento alto que às vezes você acaba perdendo, deixando de fazer alguma outra melhoria na sua vida ou na sua empresa para pagar um negócio que não faz sentido, né? Que o que tem muito hoje em dia. É verdade. Gente boa de vender, mas ruim de entregar, né? Agora, para finalizar, eu queria saber de vocês, assim, uma pergunta geral. Se vocês, digamos que
que vocês já viveram, o tempo que vocês acharam que era o suficiente ter vivido, se é que isso é possível, né? Porque a gente tem a eternidade dentro da gente. E tudo o que vocês escreveram, falaram, postaram nas redes sociais, fosse apagado. De repente, aquele seu arquivo fosse apagado e você tivesse a oportunidade de deixar uma mensagem só para as pessoas, para o empreendedor que está começando ou para o empreendedor que já está lá no meio da jornada, quer escalar resultado, ou alguém que, de repente, está desistindo aí de empreender porque está enfrentando desafios, qual é o conselho, o ensinamento que você daria para essa pessoa? Se conecte com pessoas. Sozinho você pode até chegar, mas com pessoas você chega muito mais longe. Então, se eu pudesse, eu falaria isso. Se conecte, saia da bolha, crie conexões, faça network. Legal. E você, Brasi? Eu acredito que tenha fé. A gente nunca pode perder a fé e a esperança. E andar com pessoas que são melhores que você, ou iguais a você. E desistir nunca é uma opção. Porque o fracasso, ele só existe quando você desiste. Então, tenha fé. Ande com pessoas melhores. E nunca desista dos seus sonhos, dos seus objetivos. Porque uma hora você vai chegar lá. Se você persistir, você continuar, você vai conseguir. E você, Jéssica, o que você pode deixar para essa pessoa? Tenha confiança em si mesmo e no caminho que você quer trilhar, porque altos e baixos virão, com certeza. Muitas vezes as pessoas, ou na maioria das vezes, as pessoas não te apoiam. Então, você precisa ser o seu eu apoiador. O não, eu vou conseguir, não, eu vou até o final e vai dar tudo certo. E ande com pessoas, sem dúvida nenhuma, que o apoio que você não encontrou, de repente, na sua família, no seu círculo de amigos, você vai encontrar com pessoas que têm a mesma realidade que você. É essencial. Top. Obrigada, meninas. Gente, obrigada. Foi uma tarde incrível. E é só o começo. Também quero agradecer, foi um prazer estar com vocês. E se preparem, que logo, logo vamos trazer convidados. E eu creio, assim, que vai agregar muito na vida de você, empreendedor. E você também que quer empreender, você também que não vai empreender, mas esteja preparados.